Oi, vamos continuar com as nossas aulas, né? Agora com a aulinha de História. Em História nós já estudamos algumas coisas, né? Estudamos sobre cidade, né? Que é, na verdade, o conteúdo principal da nossa matéria. Vimos que cidade é um conjunto de construções, comércios, ruas, avenidas e numerosos habitantes, né? Que ela, na verdade, a cidade, ela é a área urbana de um município. Vimos um pouquinho sobre algumas cidades, né? As primeiras cidades no Brasil, né? As primeiras cidades construídas no Brasil, Salvador e Rio de Janeiro. E também a primeira vila, que foi São Vicente, né? Que é uma cidade menor, pequenininha, e depois, quando ela cresce, ganha mais habitantes e mais construções, ela vira uma cidade. As capitais, né? Nós aprendemos quais cidades já foram capital do Brasil, né? A primeira capital, Salvador, que foi por onde os portugueses entraram no nosso país. A segunda capital, Rio de Janeiro, né? Porque eles decidiram tirar a capital de Salvador e passar para o Rio de Janeiro, por ser mais próximo, né, do caminho do ouro, por onde passava o ouro, né? E aqui no Rio de Janeiro eles fundaram o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil, construíram vários comércios, jornais. Mas depois o Rio de Janeiro começou a ficar um lugar perigoso, né? E o presidente, na época, Juscelino Kubitschek, decidiu criar Brasília, né? Fundar Brasília em 1960, e Brasília passou a ser a capital do Brasil, a atual capital do Brasil. Agora nós vamos aprender um pouquinho, né? Que as cidades, elas têm espaços públicos e privados. Aí no nosso livrinho, na aula 5, né? O que são espaços públicos? Espaços públicos são aquele espaço administrado pelo governo, né? Ou pode ser pelo prefeito, ou pelo governador. O espaço público, todas as pessoas podem entrar no espaço público, né? Desde que respeitem o ambiente. E o espaço público é administrado pelo governo. O espaço privado não. O espaço privado, ele tem um dono, ele tem um proprietário, né? Aí você tem que seguir as regras para saber como você pode entrar, como funciona. Nós temos aí no nosso livrinho, eles apresentam pra gente 3 cidades, né, com espaços públicos e privados. Nós vamos dar, a tia vai mostrar para vocês vão acompanhando aí no livro, enquanto a tia vai falando, tá bom? O primeiro aí nós temos a cidade de Ouro Preto, né? Que foi uma cidade muito importante em Minas por conta da grande quantidade de minas de ouro existentes naquele local. A cidade de Ouro Preto, ela acabou virando um patrimônio cultural, e lá existem muitos espaços públicos e muitos espaços privados, né, que são históricos, que contam a história da cidade para as pessoas que forem visitar, né, poder aprender um pouquinho mais. Temos também aí a cidade de São Cristóvão, em Sergipe, né? Que também é um patrimônio cultural por ter uma bela história e fazer parte da história do nosso país. Mas algumas coisas também mudam, assim como os espaços públicos e privados. Por exemplo, lá em Vassouras, na cidade de Vassouras, que fica aqui no Rio de Janeiro, existe o Paço Municipal. Antes, quando ele foi construído, ele era um espaço privado. Por quê? Porque ele foi construído para ser a casa de um barão, uma pessoa muito importante na cidade. Então ele era privado, porque a casa ela tem um dono, não é qualquer um que pode entrar. Depois ele virou um hotel e continuou sendo um espaço privado. Para as pessoas entrarem nele, as pessoas tinham que pagar e tinham que ser aceitas pelo dono. Mas atualmente ele é um espaço público, porque ele é a prefeitura da cidade. Então olha só que mudança, né? Até os espaços das cidades mudam. Ele deixou de ser um espaço privado e passou a ser um espaço público. Então vamos lá. Espaço público é administrado pelo governo. Praças, prefeituras, os calçadões, né, do comércio das cidades. E espaço privado, ele tem um dono. As escolas particulares, farmácia, padaria, shopping. Então vamos lá. No nosso deverzinho do livro, na página 230, número 1.
Complete. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavrinhas dentro do retângulo e vocês vão encaixá-las nas lacunas corretas. Lacunas são as linhas vazias. Só ler o texto que vocês vão achar a resposta. Número 2. O que são espaços privados? Vai escrever o que são espaços privados. Espaços que têm um proprietário, um dono. E vai colocar um exemplo. 2 pelo menos. Número 3. O que são espaços públicos? Vai escrever que é o espaço administrado pelo governo, que todas as pessoas podem entrar desde que respeitem o local. Vai escrever também 2 exemplos. Página 231. Número 4. Relacione o contexto histórico com seus respectivos espaços. Aí tem falando um pouquinho sobre as cidades que a tia citou aqui. Ouro Preto, São Cristóvão e Vassouras. Vocês vão ler lá e fazer a relação aqui. Tem que ler o texto, porque se a tia ficar só falando aqui e já ajudando a responder, tem gente que não vai ler o texto que eu sei. Número 5. Analise as mudanças ocorridas no local que hoje é a Prefeitura e Câmara Municipal de Vassouras, destacando se são espaços públicos ou privados. Lembra do Paço Municipal de Vassouras? Que era privado e agora é público? É sobre ele que vocês vão escrever. 6. A partir do que aprendemos sobre a cidade de Ouro Preto, por que ele é considerado patrimônio cultural? Por que Ouro Preto é patrimônio cultural? Porque ela teve uma grande importância na história do nosso país, né? 7. Na sua cidade também existem espaços importantes que fazem parte da construção da história do nosso país. Pesquise um desses espaços ou monumentos e fale um pouco sobre a sua história. Lembrando que é São João de Meriti. A gente não mora na cidade do Rio de Janeiro. 8. Pesquise imagens de um espaço público da sua cidade, São João de Meriti, e colhe no espaço abaixo. Se não achar, gente, põe na internet, desenha e escreve pra tia que lugar é esse, tá bom? Faz o dever direitinho. Beijos.